Bom dia, senhor presidente Valdomiro Lima, bom dia, senhores vereadores que nos acompanham no plenário, e um bom dia especial às senhoras e senhores que nos acompanham em suas casas. Fazer uso da tribuna nessa manhã, porque dentro de instantes, senhoras e senhores, nós estaremos recebendo aqui a presença da empresa vencedora da licitação de transporte público, ou melhor dizendo, o consórcio das empresas que já atuavam no município, que se uniram e venceram a licitação. Deixaram as demais outras empresas que tinham interesse de participar, não ganharam e esse dito consórcio ganhou. Por que eu faço essa consideração? Porque, como as empresas que já prestavam o serviço no município, como as empresas que já faziam o mesmo itinerário, com a licitação que ocorreu, que aí eu abro aspas aqui para fazer uma consideração que a população faz, que só simplesmente serviu para legalizar uma situação que estava péssima e que foi regularizada, fecho aspas, mas não tem desculpas para as empresas de ônibus tratar a população de Pelotas como vêm sendo tratadas. Nós estamos cansados de receber denúncias de atrasos homéricos nos horários. Chega de 1h30, 1h40, os ônibus, a população de Pelotas tem que esperar nas paradas de ônibus para ter o direito constitucional do transporte público, ou se submeter a ônibus extremamente lotados. Tem horários, e aí a gente cabe mencionar que todos sabem que é o horário de pico, quando a população vem para o centro trabalhar ou retorna aos seus lares, há um aumento significativo de transporte, de utilização do transporte. Isso não sou eu, não precisa ser um engenheiro, não precisa ter uma expertise para constatar isso. Mas parece que para as empresas de ônibus, sim, para esta empresa de ônibus. Porque com o aumento do transporte, do utilizo do transporte, mas parece que os aumentos da frota não tem ônibus a contento, os ônibus estão superlotados, a população está cansada de andar espremida que nem sardinha, e pagando um preço que, sinceramente, não é pouco. R$ 3,05 para vir da Guabiroba até aqui, para vir da Coab Tablada até aqui, para vir do Navegantes até aqui, quadras do centro, é um bom preço, com o preço do diesel, que também não está tendo uma suba tão elevada. Não consigo entender a planilha de custos que é apresentada pela empresa vencedora da licitação. Não consigo entender, sinceramente, eu acho que nós deveríamos nos debruçar mais precisamente sobre essa planilha de custos que eles nos apresentam, e ver se realmente condiz com a realidade. E por que eu faço esse alerta e quis me manifestar primeiramente na tribuna? Porque eu gostaria de pedir a ajuda da população, pedir a ajuda dos senhores vereadores, que a gente possa seguir fiscalizando isso, vereador Silvio. Que Vossa Excelência é meu vizinho lá na Guabiroba, Vossa Excelência sabe o que é ter que pegar o transporte público para vir para o centro. E Vossa Excelência sabe o que é ter os seus vizinhos reclamando na porta da sua casa, vindo até teu gabinete, indo até a tua função, para reclamar que eles não têm condições de reclamar, eles não têm força para reclamar para o erário público, eles não têm força para debater com a empresa de ônibus. E aí, pasmes, o que é que me indigna? Nós tínhamos aprazado aqui, vereador Idemar Bartz, a vinda desta empresa para a semana passada, mas em virtude de uma empresa tão grande, representada, que é um consórcio de empresas, ou seja, então é várias empresas juntas, não ter condições de ter mais de um representante para vir até a casa do povo, para conversar, dialogar com o representante da comunidade. Eles não puderam vir porque eles só têm um representante, e o representante estava em Porto Alegre. Mas eu tenho que perguntar, o que é mais importante? É atender aonde a gente ganha o pão? É atender com qualidade a população de Pelotas, a quem a gente ganha o dinheiro
com o trabalho deles, com o transporte deles, ou ir a Porto Alegre, não sei fazer o quê, porque é aqui que eles trabalham. Então, eu gostaria de deixar essa consideração. E também falar do meu posicionamento frente a essa questão do transporte público. Eu acho, sinceramente, que está na hora da Câmara de Vereadores pressionar firmemente este consórcio de transporte. Pressionar firmemente, porque nós estamos recebendo também denúncias que existem ônibus novos guardados nas garagens e que eles não estão sendo utilizados. É denúncia grave. Se nós temos a demanda, tem a população querendo andar de ônibus, e os horários de pico estão, os ônibus superlotados, como é que nós, com ônibus novos parados dentro da garagem, não iremos colocar a circular? É denúncia grave. E que nós iremos esperar sinceramente que o consórcio e o secretário possam nos ajudar a esclarecer isto. Quero dizer que teve aqui sim o senhor Fabrício Montanelli, quando foi convocado, muito gentil, sempre prestativo, presente. Agora, o desrespeito que a empresa teve com a Câmara de Vereadores foi algo surpreendente. Então, o meu posicionamento é que nós sim devemos pensar em ter uma empresa pública de transporte. Eu defendo essa ideia, pode ser uma utopia minha, mas que seja. Acho que é plenamente viável. Mas, infelizmente, nós somos vítimas ainda do capital. Então, faço um apelo a Vossa Excelência, nesse tempo que resta, que a gente possa nos debruçarmos sobre esse contrato de transporte público e, no mínimo, exigir à risca o que foi pactuado entre as partes. É o mínimo que a população de Pelotas espera, é o mínimo do que o nosso trabalho que a gente tem que realizar. Outra questão, antes que termine o meu tempo, era fazer eco a uma atitude que teve aqui, vereador Ricardo Santos, que foi por parte do Poder Municipal, que foi a utilização de uma ideia nossa, que é a utilização da mão de obra prisional, tanto para a limpeza, a organização dos postos de saúde, unidades básicas de saúde, como também para a limpeza das valetas. Essa foi uma proposta, Vossa Excelência lembra, nós aqui há 3 anos e tanto debatendo que a limpeza pública poderia sim ser barateada, que a limpeza pública, a erradicação das valetas, a erradicação da sujeira, das imundícias, poderia se dar, vereador Beto da Z3, com a utilização da mão de obra prisional. E nós estamos vendo que ela passa a ser utilizada. Mas eu gostaria também de saber como é que ficará o contrato com a limpeza pública, porque a gente sabe que a limpeza pública, ela tem um contrato de limpeza de X quilômetros de valeta. E essa limpeza que está sendo realizada pela mão de obra prisional, ela está sendo computada também para ser recebida? Essa é uma pergunta que nós vamos querer saber. Então, quero fazer eco, é uma baita iniciativa, uma ótima iniciativa, que bom que deram o braço a torcer e reconheceram que a mão de obra prisional é uma alternativa para prestar o serviço para a comunidade sem gastar muito, mas poderiam ter a humildade de falar que essa proposta veio da Câmara de Vereadores, não quer falar que essa proposta foi oriunda do nosso mandato? Não tem problema. Não tem problema. Agora, falar que a resposta veio da Câmara de Vereadores, isso poderia ter dito. Então, para encerrar, senhor presidente, o meu terceiro tópico, não menos importante, eu quero dizer que ontem estive caminhando pela Avenida Duque de Caxias e constatei que está sendo substituída, vereador Ricardo, o meio-fio da avenida, que era feito com material maravilhoso de pedras extraídas, acredito eu, da pedreira municipal, e agora nós estamos vendo que está sendo retirada esta pedra e está sendo colocado feito de cinema o meio-fio, feito de cimento, perdão, o meio-fio.
a pergunta que eu gostaria de saber: o que será feito com aquelas pedras de ótima qualidade? Para onde será encaminhado? Se tem algum projeto que será utilizado aquela pedra? Porque o que nós pudemos constatar foi a retirada do calçadão do Laranjal, aqueles bloquetes foram retirados, colocados uns outros novos, e simplesmente desapareceram. Teve um princípio de colocação daqueles bloquetes lá na entrada do Recanto de Portugal, e que depois parou. Mas aquilo não eram para ser destinadas para as ruas da comunidade mais necessitada? Por que se parou? Foi colocado aonde? Então, são pedidos de informações que nós iremos formalizar agora, e eu espero que a presidência possa encaminhar com mais brevidade possível, e que a gente receba no prazo de 15 dias, conforme a lei orgânica determina, porque os pedidos de informações é difícil, ou seja, quase impossível que se responda nos 15 dias, e se estiver em desconformidade, quero dizer que mais uma representação esse governo irá responder. Eram essas minhas colocações, senhor presidente. Muito obrigado.